Vanterrênios. A teoria das soluções. Lição 1. Breve história da teoria das soluções. Se retrocedermos muito na antiguidade, descobrimos como nossas ideias químicas modernas lentamente se cristalizaram a partir de experiências limitadas e uma tentativa ingênua de generalização. É muito interessante encontrar soluções, que são agora o principal agente material do químico, mesmo naquela época, atraindo a atenção principal. Existe um grande número de mitos cosmogônicos que dizem que o mundo se desenvolveu a partir de uma grande água, que foi a matéria-prima. Em muitos casos, como por exemplo em um mito indiano, essa matéria-prima é indicada como solução, da qual a terra sólida se cristalizou. Mais tarde, descobrimos que Tales, que viveu entre 624 e 523 a.C., descreveu água como origem de tudo. Provavelmente Tales tinha retomado esta doutrina do Antigo Egito, que é, com toda a probabilidade, o país onde ocorreu o primeiro desenvolvimento muito modesto de nossa ciência. Certamente a ideia dos 4 elementos primários, que é geralmente atribuída ao seu proeminente defensor, o filósofo grego Empédocles de 500 a.C., também sendo de origem egípcia. Há filósofos que consideram um dos elementos como o principal, por exemplo, Tales considera a água, Anaxímenes o ar, Heráclito o fogo e Xenófanes a terra, mas a água é geralmente preferida. Empédocles ensinou a doutrina da transmutabilidade dos 4 elementos, que eles eram em certo sentido equivalentes. A doutrina de Empédocles foi retomada pelos filósofos Platão e Aristóteles, cujas ideias dominaram os métodos de raciocínio até 200 anos atrás, e que ainda exercem uma grande influência na filosofia das ciências. Na obra de Platão, Timaiô, lemos, abre aspas, nós acreditamos pela observação de que a água se torna sólida por condensação e o vento e o ar por subdivisão. Ar inflamado torna-se fogo, mas este, quando condensado e extinguido, toma novamente a forma de ar, e este último é então transformada em névoa, que se aglutina em água. Por último, rochas e terras são produzidas a partir da água. Fecha aspas. Evidentemente, os 4 elementos da antiguidade correspondem quase com o que hoje chamamos de estados de agregação. Os antigos observaram a transformação da água em vapor e vice-versa. Este fenômeno, bem como a deposição de substâncias sólidas de soluções ou suspensões em água, foram o princípio sobre o qual eles construíram sua teoria. Em todas as circunstâncias, a água era o principal material a partir do qual eles ganharam sua experiência. Na antiguidade, os principais produtos da química industrial eram os metais. Platão e especialmente Aristóteles desenvolveram a ideia de transmutação dos metais. Mesmo neste departamento a condição de fluidez parecia ser mais valiosa para as reações e, portanto, o metal fluido, mercúrio, atraiu a atenção dos químicos mais do que os outros metais. Ele tingia metais geralmente branco-prateados e deveria ser a matéria-prima de todos os metais. Esta matéria-prima foi chamada de mercúrio dos filósofos e considerado como o fantasma dos metais, que era o portador das propriedades metálicas. No Egito, o chumbo parece ter desempenhado um papel semelhante, portanto, recebeu o nome de Osíris, a principal divindade do Antigo Egito. Calor moderado é suficiente para o converter, levando o chumbo ao estado líquido, no qual atua como solvente em outros metais. Olimpiodoro diz, abre aspas, Osíris é o princípio de todo líquido, é Osíris, que causa a condensação na esfera de fogo. Fecha aspas. Debaixo do nome de chumbo ou Osíris, também pode ser encontrado o chumbo branco em contraste com o chumbo preto. Em muitos minerais dos quais o chumbo foi extraído, uma pequena quantidade de prata está contida. Este poderia ser facilmente separado do chumbo, e como a prata era mais valiosa, era considerada como condutor perfeito. Essas considerações são bastante características do raciocínio dos alquimistas. Quando o mercúrio foi descoberto, na época da Guerra do Peloponeso, foi considerado muito mais satisfatório para a dissolução e para atingir os metais do que o chumbo e, portanto, deveria ser a matéria-prima. A prontidão com que poderia por evaporação ser separado de outros metais tornou os experimentos com mercúrio muito mais fáceis do que aqueles com chumbo. O estado líquido já era naquela época encontrado para ser a condição mais adequada para reações químicas. A química da Idade Média até o século XVII manteve a mesma visão. Nos escritos de Isaac Hollandus, no início do século XV, lemos que, abre aspas, os filósofos seguiram a direção dada pela natureza e o princípio transformador para dissolver, antes que eles usassem na arte da química. Fecha aspas.
De acordo com Van Helmont, que viveu entre 1577 a 1644 da Era Comum, o maior químico de seu tempo, e o descobridor do ácido carbônico, ele disse que, abre aspas, a água é o elemento primário, no qual todas as substâncias podem ser reduzidas. Fecha aspas. Boyle, o pai da química moderna, que viveu entre 1626 a 1691 da Era Comum, se opôs às ideias de Aristóteles e seus sucessores alquímicos em relação aos 4 elementos. Ele expressou a opinião de que apenas substâncias deveriam ser chamadas de elementos, que são aquelas matérias que são impossíveis de serem decompostas, mas em seu ceticismo químico, ele ainda expressa a opinião de que a água pode ser transmutada em todos os outros elementos. A experiência dos alquimistas foi resumida sob a fórmula de corpora non agunt, nisi soluta. Significa que as substâncias não agem sobre entre si, a menos que sejam dissolvidas. Ou também de que sale non agunt nisi dissoluta, nec agunt si dissoluta nimis. Que significa que os sais não dão qualquer reação, se não forem dissolvidos, e não muito diluídos. Esta última parte da frase evidentemente se refere à circunstância de que as precipitações, muitas vezes observadas após misturar soluções de 2 sais diferentes, não ocorrem se as soluções estiverem muito diluídas, de modo que o líquido retém os sais recém-formados em solução. Van 't Hoff e Le Chatelier também descobriram que reações ocorrem com muito mais regularidade quando as substâncias reagentes são dissolvidas, do que se não fossem. Como a solubilidade de uma substância era considerada a condição necessária para sua entrada nas reações e conversão em produtos químicos, o grande problema da química era encontrar um solvente para todas as substâncias possíveis. Este hipotético solvente foi chamado de alcaesto por Paracelso. O alcaesto era considerado como a pedra dos sábios ou como o elixir da vida, e muitas receitas para sua preparação foram dadas. Kunkel, em 1716, dá uma crítica muito satírica e severa a essas receitas, dizendo que o grande problema era encontrar um recipiente que não seria dissolvido pelo alcaesto líquido, caso contrário não haveria possibilidade de usar isso. O mais célebre filósofo natural da antiguidade era Demócrito de Abdera, nascido em 460 a.C. Ele havia proposto uma teoria atômica, de acordo com a qual a matéria consistia em átomos discretos com interstícios. Platão ensinou que as moléculas de uma substância podem entrar nos interstícios entre os átomos de outra substância. Aristóteles se opôs à doutrina atômica. Através de sua grande autoridade, a revivificação da teoria atômica foi impedida, até que Pierre Gassendi, que viveu entre 1592 a 1655 da Era Comum, retomou e elaborou as ideias de Demócrito. Segundo Gassendi, vários átomos poderiam se unir para formar moléculas. A formação de uma solução então, depende das partículas da substância, que entra nos poros do solvente. Enquanto partículas de sal comum foram consideradas como pequenos cubos de acordo com a forma cristalina desta substância, dizia-se que este sal preenchia os poros entre as partículas de água. Se todos os poros estavam cheios, a solução salina estava saturada e não conseguia dissolver mais sal. Era sabido que outros sais, como por exemplo o alumínio octaédrico, poderia solubilizado na referida solução. Portanto, era suposto que a água contém outros poros de forma octaédrica, onde o alumínio, mas não o sal comum, pode entrar. Essa chamada teoria corpuscular foi usada por Boyle em suas investigações, teve um grande crédito. Foi propagado no mais alto grau pela obra Cours de Chimie, escrita de Lemery, o mais utilizado livro-texto sobre química na época. Para explicar a capacidade dos ácidos de agir como solventes para metais, supunha-se que as partículas do ácido eram muito afiadas e pontiagudas, de modo que entrava facilmente entre as partículas dos metais e as rasgavam umas das outras pelo seu movimento violento. Esta forma angulada aguda das partículas ácidas também foi evidente pela forma de seus cristais, que foi descrito como acicular, bem como pelo seu sabor acentuado. Os alcalinos deveriam possuir poros nos quais os pontos das partículas de ácidos eram quebrados, de modo que o ácido perdia suas propriedades solventes e resultava em um sal. Reaumur explicou de maneira semelhante o fato de que ocorre uma contração se o álcool for dissolvido em água. Também foi suposto por Reaumur que a água poderia preencher os poros entre as partículas de cristais de ácido sulfúrico. É a primeira vez que a ideia de água de cristalização é mencionada. É claro que esta teoria da solução não poderia ser satisfatória. Era preciso supor todos os tipos de interstícios nos diferentes solventes e o poder dos solventes, que era amplamente variável sem nenhuma explicação.
Naquela época, as grandes descobertas de Newton despertavam a admiração do mundo científico. O próprio Newton supôs que a força universal, agindo entre os corpos celestes, também foi capaz de ligar duas substâncias diferentes e causar sua união a um novo sistema. Ele sustentou que um sal é dissolvido pela água se suas partículas exercem uma maior atração sobre moléculas de água do que uma sobre as outras. Esta doutrina foi aceita pelo fundador da teoria do flogisto, Stahl, e em geral pelo mundo científico e em certo sentido prevalecente na atualidade, embora não suponhamos que as forças químicas sejam do mesmo tipo de natureza da gravitação. Muito interessante é outra afirmação de Newton, a saber, que as moléculas resolvidas tendem a se afastar umas das outras se elas forem dotadas de uma força repulsiva contra cada uma. Essa visão lembra muito a teoria moderna da pressão osmótica, que é considerada como análoga à pressão de um gás. As chamadas tabelas de afinidade foram construídas sendo tabuladas à medida em que uma determinada substância é solúvel em um determinado solvente. Mas mesmo numa fase inicial foi difícil achar o paralelo entre afinidade e gravitação. Esta última força é independente das outras propriedades das substâncias atrativas e determinada apenas por sua massa, enquanto a solubilidade depende no mais alto grau do tipo de matéria contida no solvente e no soluto. Buffon, portanto, acrescentou à hipótese newtoniana uma segunda hipótese. A forma das moléculas era de grande importância no fenômeno da solução, onde as moléculas chegam ao ponto mais próximo de contato uns com os outros, enquanto no caso da gravidade as moléculas dos dois corpos atuantes se encontram em grandes distâncias umas das outras, sendo sua forma de nenhuma importância. Essa ideia foi aceita com grande aprovação pelos principais químicos. Foi constatado como regra geral que uma certa semelhança prevalece entre duas substâncias que se misturam em uma solução, isto é, similia similibus solvuntur, e esta regra manteve seu valor até os dias atuais. Ficou também evidente que a solução de um sal ou de cana-de-açúcar e água é um processo muito suave, pois é possível separar o solvente do corpo, dissolvido por destilação simples. A solução de um metal em um ácido, por outro lado, dá uma mudança química de natureza muito mais profundamente arraigada. Forma-se o sal, que difere totalmente do metal e do sal, e geralmente é muito difícil recuperar o metal ou o ácido do sal. Lavoisier, portanto, chamou este último processo de dissolução em contraste à solução simples. Após a dissolução de um produto químico real ocorre a decomposição do solvente e do soluto. Por outro lado, o processo de solução consiste, de acordo com Lavoisier, simplesmente em uma separação das moléculas da substância dissolvida, que não sofre verdadeira transformação química. Lavoisier chamou a atenção para outra circunstância. Ele raciocinou da seguinte maneira: se eu aquecer um sal a uma temperatura suficientemente alta, torna-se liquefeito, assim como pelo uso de um solvente. Parece óbvio por meio desta circunstância que se calor e um solvente são aplicados simultaneamente ao sal, sua ação concorrente é maior do que o de qualquer um sozinho. Em outras palavras, a solubilidade deve aumentar com a temperatura. Este corresponde muito bem com os fatos da experiência cotidiana, e era um fato familiar para os alquimistas. Por Lavoisier, a conclusão parecia ainda mais evidente que o calor naquela época era considerado uma forma de matéria calórica, análoga à água, embora de um tipo mais fino. Ele não sabia que algumas substâncias diminuem a solubilidade com o aumento da temperatura. Mesmo a liquefação não é perfeitamente análoga ao processo de solução, caso contrário seria de esperar que dois líquidos se misturariam em qualquer proporção, o que certamente é um caso com muitos pares de líquidos, como álcool e água, mas não é assim com muitos outros, por exemplo, óleo e água, fato muito conhecido desde os primeiros tempos. As ideias de Lavoisier não foram aceitas pela maioria dos alquimistas da época. Richter é de opinião que uma certa afinidade causa solução. Assim, por exemplo, ele diz que é possível precipitar e remover os sais de suas soluções em água adicionando algumas substâncias, como o álcool, que tem maior afinidade para a água do que o sal tem. Da mesma forma, ele diz que o sal deliquescente consegue captar água do ar e dar uma solução, porque o sal tem uma afinidade maior para a água do que o ar tem. Esses exemplos, especialmente este último, indicam que seus pontos de vista não são uma crítica severa. O mesmo acontece com o renomado físico-químico Berthollet. Ele era de opinião que os componentes de compostos químicos não entram em proporções constantes e que as soluções são compostos químicos típicos de proporções variáveis. Ele observou que se o sulfato de mercúrio é dissolvido na água, ocorrem mudanças químicas reais, e ele acreditava que essas mudanças não ocorriam de acordo com proporções.
Há, em sua opinião, apenas uma diferença de grau entre uma solução e um bem definido composto químico. Por isso foi induzido a negar a lei das proporções constantes em compostos químicos. É conhecido que ele foi derrotado na batalha com Proust neste ponto. Proust admitiu que a água pode entrar em combinação com certas substâncias, como por exemplo, sais. Esses compostos são conhecidos no estado cristalino sob o nome de hidratos de cristal. Eles, assim como outros compostos químicos, são caracterizados por sua composição constante. Mais tarde foi encontrado por Maillard Klein que os zeólitos podem perder uma parte de sua água cristalina sem alterar sua forma de cristalização. Outros exemplos semelhantes do tipo são dados por Tammann e por Loewenstein. Berthollet argumentou que não apenas a solução de sólidos ou substâncias líquidas em líquidos, mas mesmo a solução de gases em líquidos é devido a um processo químico. Nesse último caso, a quantidade dissolvida do gás depende da pressão do gás e para soluções fracas é simplesmente proporcional a essa pressão. Claro que é possível supor que neste caso ocorre uma atração entre as moléculas de gás dissolvidas e o solvente. Mas se, por exemplo, com oxigênio, hidrogênio ou nitrogênio na água a concentração das moléculas de gás é menor na solução do que no gás acima, que também contém algumas moléculas de água gasosa, será necessário supor que a atração das moléculas de gás para a água fluida é menor do que para as moléculas de água escassamente distribuídas na fase gasosa, uma ideia absolutamente insustentável. A partir deste momento data a discussão ainda real se a solução é um processo físico ou químico. Mesmo naquela época, considerava-se que a contração ou efeito de calor, normalmente observado quando uma substância é dissolvida ou sua solução diluída, é uma certa indicação de um processo químico. No mesmo terreno seria estar certo em supor que fenômenos semelhantes, observados no congelamento de um líquido indicam que o congelamento é um processo químico. Berthollet parece também ter mantido esta opinião. Mas a maioria dos cientistas considera a solidificação como um processo físico. Por outro lado, deve-se admitir que este processo é absolutamente a mesma natureza que a conversão de uma alotrópica modificação de uma substância em outra, por exemplo enxofre monoclínico e enxofre rômbico. Na realidade não há limite nítido entre processos físicos e químicos. A melhor definição para decidir entre um processo físico e químico é o seguinte: em um processo físico as moléculas das substâncias atuantes não passam por nenhuma mudança, enquanto em um processo químico uma mudança ocorre à estrutura molecular. Em muitos casos a mudança é extremamente insignificante e então a decisão é difícil. Por exemplo, o comportamento anormal de água em apresentar um máximo de densidade a cerca de 4 graus Celsius é certamente devido à presença na água de dois tipos de moléculas de água, as moléculas de água propriamente ditas e as moléculas de gelo, que estão em equilíbrio químico. Com o abaixamento da temperatura este equilíbrio é alterado, algumas das moléculas de água propriamente ditas são transformadas em moléculas de gelo. Assim, o volume aumenta exatamente como quando a água congela em gelo. Claro que a molécula de gelo tem outra estrutura, provavelmente mais complexa, do da molécula de água. Seria, portanto, estar certo ao dizer que na água de resfriamento abaixo de 4 graus Celsius ocorre um processo químico. Mas as propriedades da água mudam muito pouco neste processo, tanto que a maioria das pessoas concorda em chamá-lo de um processo físico. Na realidade, é uma combinação de um processo físico e um processo químico. As moléculas de gelo, bem como um maior número de moléculas de água, permanecem inalterada quando a temperatura é reduzida entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius. Essas moléculas são, portanto, apenas sujeitos a processos físicos. Provavelmente um número muito pequeno de moléculas de água sofre uma mudança de estrutura para que eles sejam transformados em moléculas de gelo. Estas moléculas estão obviamente sujeitas a uma verdadeira transformação química. Mas este processo é bastante importante, portanto, na maioria das vezes negligenciado. Da mesma maneira, se tivermos ácido acético, digamos em 1% em uma solução, a teoria da dissociação diz que cerca de 1% das moléculas de ácido acético estão a 25 graus Celsius, sendo decomposto em seus íons. Se diluirmos esta solução para dobrar seu volume com água, o número de moléculas dissociadas aumenta na proporção de 1,41 para 1 às custas das moléculas não dissociadas. Os 98,6% de moléculas não dissociadas permanecem inalteradas, apenas 0,4% deles sendo dividido em seus íons na diluição.
Nesse caso, o processo principal é certamente apenas físico, e a maioria dos cientistas, portanto, concorda em considerar todo o processo como físico, embora 0,4% das moléculas de ácido acético sofram uma importante mudança de estrutura. Talvez neste caso também ocorra uma leve hidratação, que deve ser considerada como uma mudança química, uma adição de água à molécula de ácido, mas tal processo tem o mesmo grau de insignificância que a transformação de molécula de água em gelo. É provavelmente principalmente um processo químico, porque na água a 0 graus Celsius, a esmagadora proporção das moléculas são do tipo de moléculas de água e ocorrem muito poucas moléculas de gelo. Todas estas no processo de congelamento estão transformadas em moléculas de gelo, um processo químico. Portanto, o congelamento da água deve poder ser considerado principalmente como um processo químico. A maioria dos cientistas diz que é físico. Tal asserção está relacionada com a facilidade com que é realizado na direção da água para o gelo, bem como na direção oposta do gelo para a água. Se nós não levarmos a água super resfriada em consideração, as duas modificações da água, a saber, a água fluida e gelo, não existem juntos em qualquer temperatura exceto 0 graus Celsius a pressão constante. E se um cristal de gelo é colocado em contato com a água super resfriada, esta última congela muito rapidamente em gelo com uma mudança da temperatura para 0 graus Celsius. Por outro lado, a transformação do enxofre rômbico em monoclínico, ou o processo inverso, ocorre muito lentamente mesmo na presença da modificação estável na temperatura considerada. Ainda mais é esse o caso com estânio comum e cinza. Este último é estável abaixo de 18 graus Celsius, como Cohen mostrou, mas é muito raramente encontrado. O estânio comum que foi oculado com ele, cresce lentamente à custa do anterior a temperaturas abaixo de 18 graus Celsius. Evidentemente, a grande velocidade de reação no caso da água depende da presença de uma fase fluida da água. O gelo superaquecido não é conhecido, enquanto as duas modificações alotrópicas de enxofre ou de estânio são muito conhecidas tanto abaixo como acima do chamado ponto de transição. Esses processos, que só são revertidos com relativa dificuldade, são de preferência considerados como processos químicos. Muito recentemente, após a evolução da teoria da dissociação eletrolítica, a doutrina da utilidade de solventes para o progresso de reações químicas foi colocado sob uma nova luz. Isto é especialmente verdadeiro para a água, mas também para álcoois e muitos outros solventes, em que as substâncias dissolvidas se dissociam em seus íons. Gore, por exemplo, observou que a capacidade de ácido clorídrico para dissolver óxidos e carbonatos de metais alcalinos ou metais alcalino-terrosos depende da presença de água. Isto foi afirmado por Ittori, que não acreditavam que os experimentos de Gore eram conclusivos, e ele mesmo encontrou a mesma peculiaridade com o ácido bromídrico e o dídrico amidro. Os ácidos isentos de água não são condutores de eletricidade e, portanto, não contêm íons em grau apreciável. A maioria das reações, e especialmente as mais importantes da química inorgânica, são devidos aos íons. Eles são caracterizados por sua realização instantânea. Essa ideia é realizada por Ostwald em seu tratado sobre análises químicas. A presença de umidade é da maior importância para muitas reações, como foi demonstrado por Dishon e Padeiro. Essa ação da água é frequentemente atribuída à formação de pequenas gotículas, geralmente invisíveis, em que as substâncias reagentes se dissolvem. Essa visão tem sido enfatizada por Zavriev. Seria muito temerário concluir dessas observações que outras substâncias que não sejam os íons não reajam. A formação de nitrocompostos de derivados do benzol, por exemplo, não se deve aos íons de ácido nítrico. A reação continua mais rapidamente e a reação é mais completa quanto maior a concentração do ácido nítrico. Para produzir os trinitroderivados, uma adição de óleo de vitriol é necessário, se ligando à água formada durante o processo. Por exemplo, na nitração de benzeno, temos C6H6 mais ácido nítrico, dando água, mais nitrobenzeno. Provavelmente o benzeno está em um grau muito pequeno dissociado eletroliticamente nos íons H e C6H5, enquanto o ácido nítrico em alta concentração em NO2 e o H, dentre os quais HNO2, são carregados positivamente. Na adição de água, os íons H e NO2 diminuem e são transformados nos íons HNO3, portanto a reação diminui. Claro que esta visão é apenas uma moderna modificação da antiga concepção de radicais. Ideias semelhantes podem ser adaptadas para a explicação de qualquer reação química do ponto de vista eletrolítico. Algumas vezes foi afirmado que a água não é favorável às reações.
Assim, Goldschmidt e seus alunos descobriram que a formação de ésteres de ácidos orgânicos com álcool é dificultada por vestígios de água. Schmidt expressou a opinião de que o íon hidrogênio do ácido forma um íon complexo através da adição de álcool. Este íon, ele supõe que é o verdadeiro reagente e é estragado pela presença de água. Parece-me mais simples supor que o álcool é parcialmente dissociado nos íons GH e OH, sendo que o íon GH diminui com a adição de água com suas quantidade relativamente grande de íons OH. Circunstâncias semelhantes têm sido observadas em um grande número de ações em química orgânica. Aqui está um vasto campo de investigações interessantes para a extensão da teoria da dissociação eletrolítica.